Jesus! Estamos aí no YouTube. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar nossa live de oração. Live de clamor a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você já se prepare aí. Amém, queridos? Vamos iniciar. Paz, Raquel. Mulher de Deus, tudo bem, Raquel? Bênção do Senhor Jesus. Estou atrasado, né? Muito atrasado, mas estamos aqui para a nossa live da oração. Queria que você compartilhasse aí, você compartilhei a nossa irmã Raquel, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós não estamos na Instagram, essas coisas, só no YouTube. Estamos querendo divulgar tudo aqui no YouTube, um canal abençoado, para nós conseguirmos alcançarmos um número maior de pessoas, né? No YouTube, tá bom? Amém, queridos? Vamos lá? Vamos para a nossa live? Vamos iniciar nossa live orando, clamando a Deus. E hoje eu quero orar junto com vocês o Salmo 91. Tá? Você que se encontra aí, se sente perseguido, você que se sente entristecido, amargurado, Deus, ele tem vitória para você. E eu quero ler o Salmo 91, orar o Salmo 91 junto com você. Pastor, estou sendo perseguido, estão me perseguindo. Deus, ele tem bênção para você, bênção para a sua vida. Amém, querido? Ele tem bênção para a sua casa, essa perseguição, essa luta, ela vai cair, já caiu por terra em nome de Jesus. E, pastor, como eu venço essa luta? Como eu venço essa perseguição, pastor? Orando. Ore comigo agora. Clame a Deus comigo agora. E eu tenho certeza que o meu Deus, ele vai te conceder vitória. Compartilhe aí essa live de oração. Quando nós terminarmos essa, paz Lidiane, paz irmã Clara, Deus abençoe. Vai compartilhando. Você que se sente perseguida, pastor, tem muita inveja contra mim. Querido, nós vencemos a inveja com a oração, através da oração. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, venciam suas dificuldades, suas batalhas na oração, tá bom? Então nós estamos orando agora e à noite também, meia-noite eu vou estar ao vivo, tá? No YouTube, tá bom? No YouTube eu vou estar ao vivo também, fazendo uma oração diretamente lá da igreja. Diretamente da igreja, eu vou estar orando junto com você. Nós vamos estar orando agora e vamos estar orando meia-noite, madrugada com Deus, diretamente da igreja, para que você possa vencer todas essas situações de perseguição, de inveja, de luta, de batalhas que estão querendo paralisar você, que estão querendo acabar com a sua fé, né? Então se prepara aí. Vocês estão me ouvindo bem, né? Queria saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, tá bom? Em o nome do Senhor Jesus. Estão me ouvindo bem? Dá um oi, dá um amém, tá bom? Nós vamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos orar agora, tá bom? Quero que você feche seus olhos aí, vamos orar. Pai querido, soberano e eterno Deus, nós entramos na tua presença em oração. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. Meu Deus soberano, pedimos que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras, que o Senhor possa colocar por terra todo o mal. Eu entro agora em oração citando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, por quão tão encarecidamente me amou. Também eu o livrá-lo-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, muito obrigado por este momento maravilhoso, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada vida, como o Senhor tem dado livramento aqui no Salmo 91. Nós descansamos na tua presença, Senhor. Nós descansamos, Senhor Jesus, no teu descanso, na tua paz, Senhor. Em ti, descansamos em ti e confiamos, porque mesmo ainda que se levantem contra nós, mesmo ainda que 1.000 se levantem contra nós, 10.000, nós não seremos atingidos, meu Deus, porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós te louvamos, ser conosco, Pai. Ser com teu povo, ser com os teus irmãos, com as tuas filhas agora, que estão em batalha, Senhor. Que estão comigo na oração agora no meio-dia. Que o Senhor faça prosperar, curar, arrancando a dor, arrancando os seus males, as doenças, os espíritos de enfermidade. Arranca agora, papai querido, em nome do Senhor Jesus, papai querido, passa o teu sangue, Jesus. Passa o teu sangue, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder contra esse espírito de inveja, contra o mal, contra o pecado na nossa vida. Deus, purifica com teu sangue o teu povo. Passa o teu sangue, Jesus, em nossa vida e coloca por terra todo mal agora. É o que nós clamamos e é o que nós lhe pedimos. Essa pessoa precisa de um milagre. E eu declaro a bênção em o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa curar você agora. Que Deus possa restaurar você, sua casa, sua família, os seus negócios. E que todo mal caia por terra. Querido, quando eu estou orando aqui nesse momento, um espírito de confusão, um espírito de inveja está sendo posto por terra contra a sua vida agora. Que você receba o favor de Deus, que você receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A bênção de Jesus está sobre você, tá? A paz do Senhor, nossa irmã Lide, a paz do Senhor Jesus, irmã Lília, Deus abençoe. Que a bênção, que essa oração alcance sua vida, que você seja curado agora, que você seja liberto, que você seja transformado pelo poder de Deus. Se alguma pessoa no nosso meio aí, que está na live, entrou agora, você sente nesse momento, pastor,
eu me sinto atacada, eu me sinto perseguida. Em nome de Jesus, esse mal caiu por terra agora. Essa barreira caiu por terra. Eu quero que você tome posse de vitória. Eu quero que você tome posse de bênção. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Paz do Senhor, nosso irmão Eric, que Deus abençoe, que Deus faça prosperar. Estamos aqui no YouTube fazendo essa oração, que Deus possa honrar você agora, tá bom? E eu tenho certeza que as portas também se abriram. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 12. Livro de Daniel 3:12. A palavra de Deus diz assim, você que tem Bíblia, acompanhe conosco, em nome de Jesus. Daniel, vamos lá abrir a Bíblia? Capítulo 3, amém? Oh, meu Deus. Daniel 3, verso 12 da palavra de Deus. Diz assim, Daniel 3, 12. Diz, há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados na presença do rei. Né? Que sorte que esses homens foram levados na presença do rei. Disse-lhe Nabucodonosor, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, estejais pronto para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isso será melhor para vós. Mas se não o adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amém? Querido, que palavra poderosa, né? E tem a continuação, verso 16 diz, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se fomos lançados na fornalha de fogo ardente, nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que coisa maravilhosa. Que fé extraordinária. A fé desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes babilônicos, né? Lá no Daniel capítulo 1 tem os nomes verdadeiros deles. Mas não vem ao caso falar o nome deles agora. O que vem ao caso é saber da fé diante de uma situação de vida ou morte. Esses três jovens que serviam ao Senhor, foram tirados da sua terra de Israel, né? Três jovens judeus foram tirados da sua terra de Israel, levados como cativo para a Babilônia, e ali, diante de uma imagem que o rei Nabucodonosor, o imperador, construiu essa imagem e diz que todas as pessoas deveriam prostrar diante desta imagem, porque quem não prostrasse diante desta imagem seria lançado
uma fornalha de fogo ardente. E resumindo a mensagem aqui, a Bíblia diz que quando tocaram os pífaros, as trombetas, né, era que para todo homem que morasse ali na Babilônia se prostrar diante dessa imagem. E Sadraque, quando foi tocado o pífaro, a trombeta, né, a citara, quando tocou os instrumentos, né, todo homem que estava diante do imperador Nabucodonosor se prostrou, né, diante do rei, diante daquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela imagem e ainda falou, né? E ainda quando eles não se prostraram, eles foram denunciados, denunciado por algum intendente do rei, do imperador Nabucodonosor. E ele perguntou: por que vocês não se prostram? Por que vocês não obedeceram quando a citara, quando o pífaro, quando os trombones tocaram? Né? Por que vocês não se prostraram? Porque era para todos se prostrarem, e agora vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Querido, eles mostraram a fé dele, falando para o rei: nós não vamos se prostrar diante de imagem nenhuma. E o nosso Deus, se estar conosco, claro, e estava com ele, vai nos livrar dessa situação de morte. Aqui é o que diz a palavra de Deus. Ó, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantaste. Que fé, irmão. E eles responderam ao imperador, um homem sanguinário. Nabucodonosor foi um homem ruim, um homem perverso. Apesar de lá na frente ele ter se convertido, mas no caso da história aqui de Daniel capítulo 3, ele estava com o coração com perversidade, com muita maldade. E foi o que ele fez, mandou lançar Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que o interessante aqui, querido, é a fala deles. O nosso Deus vai nos livrar da fornalha, né? O Deus em que nós adoramos vai nos livrar da fornalha e das tuas mãos, né? Nosso Deus vai nos livrar. Que palavra poderosa, né? Que palavra maravilhosa, que fé. Querido, sabe uma coisa que eu vejo em muitos cristãos, em muitas pessoas, é a sua fala. A fala de muitos cristãos não é como de Sadraque, Mesaque e de Abednego. Eles tinham fé em confiança que Deus ia livrar eles, que Deus ia guardar, que Deus ia proteger ele de toda a situação. E era uma situação de morte. Infelizmente, tem muito crente que está por aí, querido, que a fala dele é de dor. Tem crente que acredita, ele pronuncia a dor com a sua palavra. Ele acredita na macumba, ele acredita na dor, ele acredita no diagnóstico, ele acredita no sofrimento, ele acredita no que falam para ele. Mas eles não confiam em Deus. Eles não têm a fé de Deus na sua palavra. A palavra de muitos crentes são palavras de dúvida, de dor, de sofrimento. Por isso que existem muitas pessoas, querido, padecendo, sofrendo muito, porque Deus ele nos deu uma chave, né? Deus ele deu uma chave para todos aqueles que confessam. Lembra lá de Pedro, que confessou que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, é o Cristo. Ele disse: não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito te revelou. Vou te dar a chave do reino dos céus. Para que essa chave? A chave abre portas. Querido, mas é uma chave literal. A chave está na nossa boca, querido. Tudo que nós falarmos com a nossa boca pode acontecer, né? Tudo que você falar com a sua boca pode acontecer.
né? Vou repetir, talvez não tenha tudo que nós falarmos e confessarmos com a nossa boca pode acontecer, né? Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 3 diz: se com a boca você confessar Jesus e o Senhor e crer no seu coração, então você será salvo. A palavra Cristo, a palavra Jesus é salvação, né? A palavra Jesus é salvação. Então, quando nós confessamos Jesus, em Romanos, conforme Romanos 10, verso 9, nós confessamos com a nossa boca salvação, Deus ele nos livra. Então, qual tem sido a sua confissão diante de tantas guerras, de tantas lutas, de tantas batalhas? Às vezes ficamos, como dizem no livro de Provérbios, ficamos enredados às nossas palavras. Ficamos amaldiçoando o dia inteiro, falando assim, não vai dar certo, fizeram macumba para mim, o demônio está fazendo isso, o demônio está fazendo aquilo. Querido, o demônio ele não tem poder sobre a sua vida, porque você que tem a chave do reino. A chave do reino está nas suas mãos. As permissões estão na sua mão. É você que permite com a sua boca. Se você abrir sua boca e permitir, de alguma maneira, Satanás entrar na sua vida, e como nós permitimos? Nós confessamos derrota, nós confessamos dor, nós confessamos: o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, eu vou morrer, eu vou perecer, as portas não se abrem, as portas estão fechadas. Jesus diz para nós, querido, confessarmos o seu nome, né? O escritor de Romanos, Paulo, disse: nós confessarmos, né? Se com a boca você confessar, olha só, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou a palavra, e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se com o coração você crê para a justiça, mas com a sua boca você confessa a salvação. Então, o que você está confessando? Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, eles confessaram a salvação. Deus vai nos livrar das tuas mãos, Nabucodonosor. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor pegou os seus soldados, mandou lançar, esquentar a fornalha. Muito vezes, olha o que diz assim, eu vou ler, para não ficar nas minhas palavras, diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou seu aspecto, seu semblante contra Sadraque, Mesaque e falou, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. 7 vezes mais, no versículo 17, Daniel 3:17. Já era muito grande, e para caber 3 homens a fornalha devia ser imensa. Diz alguns historiadores que saíam línguas de fogo, né? Saíam chamas de fogo, na realidade. Falo língua lembrando de Atos 2, olha. Saíam chamas de fogo, labaredas de fogo para fora. Tanto que, quando os soldados foram lançar Sadraque e Mesaque, o fogo consumiu aqueles soldados imediatamente. Consumiu aqueles homens, né? Olha o que diz. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que são soldados, que atassem Sadraque e Mesaque para lançar na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Matou, quando lançou Sadraque, Mesaque e Abednego,
Os homens que estavam carregando Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos, porque a chama de fogo estava tão forte que o fogo pegou aqueles homens, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram mortos, por causa da fé da palavra deles. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz, versículo 23 diz: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Caíram atados. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, faltou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Oh, glória! Nabucodonosor lançou 3 homens. Tinha o quarto homem com aspecto como Filho de Deus. Quem era esse quarto homem? Era o próprio Cristo, querido. Era o próprio Jesus que estava na teofania no Antigo Testamento. Era o próprio Cristo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O interessante é que as roupas dele não pegaram cheiro. O fogo não atingiu eles. E eles estavam andando na fornalha e nada estava... Imagina a cena. O fogo não estava fazendo nada contra eles. Por causa da palavra desses homens de fé. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo? Se estão levantando contra você, se estão falando contra você, em nome de Jesus, querido, use a palavra de Deus. Confesse com a sua boca a fé da salvação. Confesse Jesus Cristo. Fala: Deus está comigo. Pare de falar: o diabo fez isso. Pare de falar: fizeram macumba para mim. Pare de falar: o demônio fizeram isso. Olha, estão fazendo. Deus, ele é com você. O mal não pode, querido, destruir sua vida. Somente se você permitir o mal entrar. Se você permitir que o mal domine sua vida com a sua boca. A sua fé destruída, ou seja, a incredulidade. As palavras erradas, elas podem destruir você. As palavras de derrota, elas destroem a sua fé. Então, pare de confessar derrota. Pare de falar: o diabo fez isso. O diabo não tem poder contra um servo de Deus, contra um ungido do Senhor, né? E mesmo se levantarem contra você, você não será atingido, porque Deus, ele é com você. Deus, ele é na sua vida. Esses 3 jovens tinham certeza que Deus era com eles. Tenha certeza. Tenha a mesma certeza, Deus, ele é com você. Que Deus dê a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego a cada um de vocês que estão me ouvindo. E que vocês venham prosperar. E que vocês sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Como é maravilhoso ver crente de fé. Eu sei que em alguns lugares as pessoas não ensinam mais isso, né? Colocam medo nos crentes, nos irmãos. Mas Deus, ele deu autoridade para a igreja. Deus, ele deu poder para você, tá? Para pisar serpentes e escorpiões e não lhe fará dano algum. Deus lhe deu poder contra os espíritos imundos, contra os ataques de Satanás. Ele deu autoridade, ele revestiu a igreja de autoridade. E você é a igreja de Deus. Você faz parte do corpo de Jesus Cristo. Você, a partir do momento que entregou sua vida a Jesus, a partir do momento que você desceu as águas,
tá? Você faz parte do corpo. Você está revestido de poder e autoridade. Você tem na sua boca o poder da vida e o poder da morte. Então transmita a vida, querido. Profetiza no vale. Profetiza vitória. Profetiza a bênção. Coloque as maldições por terra, né? Coloque os males por terra. Coloque os espíritos imundos por terra, no nome do Senhor Jesus. Halamassuri me canta lamaia. Ori calamassuri anda lamassuri me canta lamas. Deus é com você, querido. Sabe o que eu estou vendo? Estou vendo você crescendo em vitória, crescendo pela fé. Pastor, mas eu sou fraco, nós somos fracos por natureza. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Forte em quem? Em Jesus Cristo. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é Jesus. Jesus nos fortalece. Então a macumba, a feitiçaria, os demônios, os espíritos imundos, os escorpiões, as serpentes malignas, as doenças, as maldições, em o nome de Jesus são postos por terra para a glória de Deus Pai. Deus é o Deus que dá livramento. Receba a bênção do Senhor, receba o favor de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Crê nisso? Diga a Jesus, Jesus, apenas uma palavra sua. Apenas diga como o centurião de Cafarnaum disse para Jesus Cristo. Cristo, apenas uma palavra sua, meu servo, meu criado, vai ser curado. Creia na palavra de Jesus. Tome posse de vitória, tá bom? A Bíblia diz que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor, aquele homem maldoso, aquele homem perverso, teve que se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, né? Aqui no versículo 28, olha o que diz a Bíblia, acompanha comigo aí, diz assim, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Olha só, aleluia. Pois violaram uma palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até os seus inimigos vão glorificar a Deus. Aqueles que falam mal de você, aqueles que lhe perseguem, eles vão glorificar a Deus, vão glorificar. Os seus inimigos vão ter que dobrar os joelhos diante do nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, pela sua fé, pela sua fé, pela sua postura como servo de Deus. Então não entre em contenda, querido, não entre em guerrinhas pequenas que vai acabar com a sua fé. Não se desgastem com coisas pequenas. Você tem um Deus maior, um Deus que luta por você, que é ao seu favor. Muitas vezes nós não vamos vê-lo, nós não vamos enxergar. Mas ele está conosco todos os dias da nossa vida. Então a sua fé vai te exaltar. A tua fé vai tirar do monturo. A tua fé vai tirar do buraco, tá? Mesmo que façam mal, mesmo que joguem você numa cadeia, mantenha-se firme na fé. Mantenha-se firme com a sua confissão. Jesus é na minha vida. Não fale mal de ninguém, querido. Não fale mal do rei. Não fale mal das autoridades. Não fale mal do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã. Não levante o dedo para ninguém.
Só glorifiquem a Deus. Só permaneçam na fé de Jesus Cristo, tá bom? Da palavra de Deus. Permaneçam na fé da palavra. E vocês vão ver o grande livramento do Senhor. A grande vitória. Ah, pastor, mas o juiz já bateu o martelo em favor. Não se preocupe. Não se preocupe, tá? Com nada, tá? A sua herança está guardada. Deus é a sua herança. Ah, pastor, eu estou perdendo. Não se preocupe. Deus é a sua herança. Pastor, eu estou perdendo meus bens. Deus é a sua herança. Seja certo. Faça as coisas corretas, com honestidade e com fé e com sinceridade. E Deus vai te honrar. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela vida de cada irmã, de cada irmão que está me ouvindo agora. Que essa palavra alcance multidões. Que essa palavra, Senhor, edifique corações. Transforme vidas para a glória do nome de Deus. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa curar. Que o Senhor possa trazer vitória diante de tantas batalhas, diante de tantas lutas. E o nome do Senhor Jesus é o que nós lhe pedimos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe e até amanhã, tá bom? Amanhã, 12:00. Obrigado, Raquel, por ter me lembrado. A Raquel é uma bênção do Senhor, minha secretária. Obrigado por ter me lembrado aí. Amanhã, 12:00, nós estaremos juntos, tá bom? Eu vou fazer. E amanhã não, hoje, meia-noite. Meia-noite eu vou estar fazendo uma live ali pelo YouTube também, tá? Em nome de Jesus. E amanhã, na igreja Templo de Cura, nós temos um culto de libertação. Estarei a noite inteira no altar da igreja. Vou estar a noite toda no altar, até pela manhã, tá? Até amanhecer, orando, porque, irmão, Deus vai quebrar cadeias, Deus vai colocar por terra todo o mal. Então, convido os doentes, os enfermos, paralíticos, cegos, surdo e mudo. Estamos em jejum amanhã o dia inteiro, orando e jejuando, para pregar à noite, tá bom? Também. Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, número 2127, Jardim Tremembé, São Paulo. Sexta-feira, nosso culto de cura e libertação, às 20 horas. Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo, 2127, Jardim Tremembé. Sexta-feira, nosso culto de cura e libertação. Venha participar conosco, tá bom? Venha, traga os enfermos, traga os doentes, traga os necessitados. Jesus garante vitória. Eu aguardo você meia-noite nesse mesmo canal, o canal do YouTube. Tá? Pastor Samuel, eu vou voltar a fazer Instagram? Vou voltar sim. Mas nós estamos testando agora, tá bom? Vem, Deus, ele vai honrar você. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Jesus Cristo.